Oba! No vídeo de hoje eu vou te dar sugestão de 5 samambaias pequenas, ideais para quem não tem muito espaço e sempre quis ter uma planta dando esse toque mais tropical na decoração. Essas samambaias são plantas mais compactas e que não precisam necessariamente ficar penduradas como as tradicionais samambaias de metro. Você pode utilizá-las em cima de mesa, balcões e aparadores e elas ficam lindas na decoração. Eu sou a Cris Bernardi, sou design floral e jardinista apaixonada pela natureza e na minha casa nós sempre cultivamos samambaias pequenas e grandes, dentro e fora de casa. Então nesse vídeo eu vou compartilhar com você o meu conhecimento e a minha experiência prática cultivando samambaias. Antes de eu te falar o nome dessas espécies, eu vou te contar um pouquinho sobre os cuidados básicos de todas as samambaias. E aí, conforme eu for apresentando as espécies, eu vou te contar algumas particularidades sobre elas. As samambaias são plantas originárias de florestas quentes e úmidas. E lá na floresta, elas ficam protegidas pela copa das árvores. Então, elas não recebem sol direto. Porém, a luz, o sol fraquinho passa entre as folhas. Por essa condição, as samambaias são consideradas plantas de sombra, porém elas gostam e precisam de bastante claridade natural. Se nós cultivarmos as nossas samambaias muito longe de uma janela, muito longe de uma entrada natural de luz, a planta vai ficando feia, vai definhando e assim acaba sendo mais atacada por pragas. Então escolha um lugar na sua casa que tenha bastante luz natural para cultivar qualquer uma das samambaias. Sobre as regas, as samambaias gostam que o solo se mantenha úmido constantemente. A frequência, o intervalo entre as regas, ele vai variar de região para região. Por isso que o mais indicado é a gente sempre tocar o solo e sentir a umidade. Quando a camada superficial começou a ficar sequinha, mas as outras camadas ainda têm uma umidade, essa é a hora de fazer a rega. A gente não deve esperar o solo secar completamente. E aí nós vamos regar com bastante rega, distribuindo água por todo o solo até a água escorrer pelos furos do vaso. Nunca deixe pratinhos com água nas samambaias, porque isso pode causar o encharcamento. E mesmo elas gostando de solo úmido, elas não toleram o encharcamento. Então o ideal é a gente levar essas plantas que são menores numa pia ou num tanque, regar em abundância, deixar a água escorrer e aí sim voltar para o cantinho da decoração onde elas estavam. E quando chegar a hora de você replantar a sua samambaia, é preciso utilizar um substrato bem soltinho, bem leve, porque as raízes das samambaias são fininhas, elas têm que ter facilidade para se desenvolver. Você pode já comprar um substrato pronto para uso, como esse substrato aqui da marca Forte, que tem bastante pedacinhos de casca, de material em decomposição, então as samambaias gostam muito. É uma opção muito prática de utilizar e também ideal para quem tem poucos vasos. Ou você também pode preparar o seu substrato, lembrando que ele precisa ficar soltinho e que ele também tem que ter alguns materiais que ajudem a reter um pouquinho da umidade que as samambaias gostam. Então aqui eu vou ter uma parte de terra vegetal, um pouco de musgo esfagno, que também é um material que retém água, um pouco de chips de coco, e uma porção generosa de humus de minhoca, que é um adubo orgânico que tem muitos nutrientes que as samambaias adoram. Então é só eu misturar todo esse material aqui. O musgo esfagno eu posso abrir, distribuir em pedacinhos menores e misturar bem. Assim eu vou ter um substrato pronto para eu usar. Evite utilizar terras peneiradas, que são muito fininhas,
e também aquela terra argilosa do jardim, porque ambas, com o passar do tempo, vão ficando muito compactadas e isso não favorece o desenvolvimento das raízes das samambaias. E antes de eu te falar o nome dessas 5 samambaias pequenas, eu quero te pedir, se você estiver gostando desse vídeo, já clica em curtir, é tão rapidinho e isso ajuda o canal. Também compartilhe esse vídeo com os amigos. Tem sempre alguém procurando uma opção de planta pequena e as samambaias são uma excelente opção. E também se inscreva no meu canal e ative o sininho para sempre que tiver um vídeo novo no ar você já ficar sabendo. Vamos começar com a avenca, uma samambaia bem conhecida, a avenca comum, mas que muitas pessoas têm algumas dificuldades em cultivá-la. O segredo da avenca está na umidade do solo. Como ela é uma planta que tem as folhas muito fininhas, ela desidrata muito facilmente. Então, se a gente deixar o solo ficar seco, as folhinhas começam a secar e vão secando até secar todo o galho. A boa notícia é que se a gente cortar esses galhinhos e cuidar corretamente, mantendo o solo úmido, ela volta a brotar. Inclusive, esse vasinho aqui, ele foi cortado completamente as folhinhas e ele já está rebrotando. Mas vamos evitar que isso aconteça mantendo o solo das avencas constantemente úmido. Outro segredinho no cultivo das avencas é evitar plantá-las ou cultivá-las em vasos muito pequenos. Ter mais espaço, além de estimular a planta a se desenvolver melhor, ele faz com que o substrato fique úmido por mais tempo. Então esses vasos estilo cuia são os mais indicados para a avenca. O tamanho menor dele é 21 centímetros de diâmetro e depois tem outros maiores, mas evite esses vasinhos pequenos assim. A outra opção de samambaia pequena também é uma avenca, mas uma avenca de metro. Então as folhas são mais pendentes, mais caidinhas e é uma excelente opção para a gente colocar em prateleiras mais altas ou apoiar em vasos mais altos como esse meu aqui. Ela deve ter os mesmos cuidados da avenca tradicional em relação à umidade. Cuidado, não deixe o solo dela secar muito antes de regar. Mantenha o vaso sempre limpo, retirando folhas e galhinhos que possam secar. E conforme a planta vai se desenvolvendo e vai criando novas mudas, o vaso vai ficando mais cheio e mais bonito. A terceira opção é a samambaia havaiana, essa samambaia com as folhas bem crespinhas num tom de verde mais claro. Ela é uma das opções das samambaias que quando a gente planta em vasos maiores, ela tende a crescer. Ela pode chegar até a 60 centímetros de diâmetro, porém ela é uma samambaia com folhas mais compactas. Lembre-se sempre de manter a limpeza, retirando as folhas secas, principalmente na parte de baixo. E assim que a planta estiver muito apertada para o tamanho do vaso ou soltando as raízes pelos furinhos de baixo de drenagem, é hora de mudá-la para um vaso um pouco maior. E por ela ter esse formato assim crespinho, ela é uma opção que fica bem bonita dentro de um cachepô, de um vaso bonito, decorando alguma mesa que a gente olha a planta mais de cima. Ela não é uma opção indicada para prateleiras mais altas, ela fica mais bonita assim, na altura dos olhos ou numa mesa um pouquinho mais baixa. A quarta opção é uma samambaia da família das Pteris. Ela é conhecida como Pteris prata ou samambaia prata. Ela é uma planta que se desenvolve de 20 a 25 centímetros, ela se adapta bem em vasos menores e é uma samambaia bastante resistente. Ela tem as folhinhas mais firmes e o caule também um pouco mais firme.
É uma planta que aprecia que nos dias quentes a gente borrife água nas suas folhas. E o desenvolvimento dela também é relativamente rápido e logo a gente percebe mudinhas na base do vaso. A cor prateada dessa pteris traz uma diversidade na nossa coleção de samambaias. E a nossa quinta opção é a samambaia 5 dedos ou a venca 5 dedos, por conta do formato das suas folhas. Ela é uma opção de samambaia num tom de verde bem escuro, que tem o crescimento das hastes finos, longos e mais verticais. Então é uma samambaia que fica muito bonita em cima de mesas e aparadores. O cuidado dela é o mesmo das demais samambaias, estando bem atenta em relação à umidade e à retirada de folhinhas secas que podem se formar por baixo da planta. Você também pode borrifar água nas folhas dessa samambaia nos dias mais quentes, que ela adora essa umidade nas folhas também. Mas opte sempre em fazer isso no começo do dia para evitar que a planta passe o período da noite úmida e tenha algum problema com fungos. Agora eu vou te dar uma dica muito importante, talvez a mais importante de todo esse vídeo. Porque foi uma coisa que eu descobri ao longo dos anos cultivando samambaias e é uma coisa que cria uma certa confusão nas pessoas. Nós sabemos que samambaias não gostam de corrente de vento porque as suas folhas são muito fininhas e podem quebrar. Porém, as samambaias não toleram ambientes abafados. Elas precisam de uma boa circulação de ar. Eu mesma já salvei algumas plantas que eu estava fazendo tudo certo em relação à rega, em relação à adubação e a planta não estava bem. E quando eu coloquei ela num lugar com mais circulação de ar, um ventinho leve, uma brisa leve, a planta se recuperou. Então evite cultivar samambaias em ambientes abafados. Inclusive, se a planta estiver num local com boa circulação de ar, a planta vai ser menos atacada por pragas. Agora eu vou plantar esses meus 2 vasos de samambaia prata que já estão num vasinho plástico feio há muito tempo e eu escolhi essa floreira de plástico para colocar os 2 vasinhos junto. Uma dica é: nunca utilize vasos de barro para plantar samambaias, porque o barro tende a puxar a umidade da terra e nós temos que manter o substrato úmido, então nós não queremos que aconteça isso. De preferência para vasos plásticos ou de fibra de coco ou fibra de palmeira. Aí eu comecei furando o meu vaso, fazendo os furinhos de drenagem. Vou colocar uma camada fina de pedra brita no fundo do vaso, bem pequenininha porque o meu vaso não é muito fundo, então eu posso fazer essa camada bem fininha. A camada bem fininha no fundo do vaso e agora eu vou colocar um pedacinho de manta para separar o substrato das pedrinhas do fundo do vaso. Ajeita direitinho a manta e faz um berço com o substrato. Então eu coloquei uma camadinha de substrato aqui no fundo do vaso para poder acomodar a muda da minha planta em cima. E para retirá-la, a gente tem que apertar o vasinho e só tombar a planta com cuidado. Dá para dar uma fofadinha nas raízes aqui no fundo, sem desmanchar o torrão inteiro, e a gente acomoda a planta aqui. E nós vamos preencher com mais substrato. Só que nunca coloque substrato até a borda do vaso, senão quando a gente vai fazer a rega, a água pode transbordar ou a terra pode cair para fora do vaso. Então sempre deixa um pouquinho mais baixo que a borda do vaso.
Olhem só então como eu deixei o substrato aqui mais baixo do que a borda do vaso. Mas as minhas samambaias prata já ganharam um novo vaso e eu achei que ficaram lindas. Então sempre que terminar um plantio, a gente faz a rega logo em seguida. Direciona o bico do regador para o substrato e molha em abundância. E sobre a adubação, as samambaias são plantas que gostam de solo bem nutritivo. Então a gente precisa fazer adubações frequentes. Você pode escolher o adubo que você quer utilizar, se é um adubo orgânico, como essa opção aqui da Forte, que é um bocashi, ou um adubo mineral, tanto para aplicar diretamente no solo, quanto para borrifar nas folhas, como essa opção que é um adubo foliar. A única dica aqui em relação à adubação, que como essas espécies de samambaia, principalmente as avencas, são mais delicadas, nós vamos fazer uma dosagem menor do que a recomendada no rótulo do fabricante. Então, se o fabricante diz para a gente utilizar 1 colher de sobremesa por vaso, nós vamos utilizar meia colher de adubo por vaso. Se a diluição, o fabricante sugere diluir em 1 litro de água, nós vamos diluir numa proporção maior, de 1,5 litro de água. Isso só porque essas espécies são mais delicadas. E você pode utilizar o adubo mineral específico para samambaia ou então algum outro adubo equilibrado. Se a gente ler o rótulo do fabricante, aqui a gente vai ver que ele está cheio de componentes bem nutritivos e que servem também para as samambaias. E nós vamos fazer essa adubação pelo menos 1 vez por mês. Vocês viram como é fácil cultivar as samambaias e quantas opções bonitas para quem não tem muito espaço? Você também pode colocar as suas samambaias em algum cachepô bonito. Hoje em dia existem opções de tecido, de cerâmica, com cores diferentes e dá um ar mais decorativo para a samambaia. Me conta aqui nos comentários qual dessas você gostaria de ter ou qual delas você já tentou cultivar aí na sua casa e não deu certo. Não se esqueça de clicar em curtir se gostou do vídeo e se inscrever no meu canal. Eu vou deixar o link dos itens que eu utilizei no vídeo aqui embaixo na descrição. Nos vemos no próximo vídeo. Um beijo e até lá!